empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial. Então, aqui ao meu lado, então, Samuel, que a essa altura do campeonato você já bem sabe. Exato. Na técnica nós temos aqui nosso querido Lucas Quiles, Aldo Filmes, Fabinho Miranda, que tá aqui. O Fabinho fez um vídeo esses dias dele limpando a casa e tudo mais. Eu achei o vídeo mais falso do mundo, esse daí. Não. Pra quem tiver interessado, põe aqui o arroba do Fabinho pra vocês seguirem o Fabinho e vocês verem esse vídeo que eu tô falando, que é ele limpando a casa e tudo mais. Aquilo é a coisa mais falsa do mundo, que o Fabinho... Arroba Fábio Miranda Fabinho, coitado, não deve nem trocar a fralda do Bento. Mentira, ele faz tudo lá da casa dele. Mentira, faz nada. Samuel, nossos patrocinadores, quem são nossos patrocinadores? Exatamente, pessoal da Sela Brasil. Que daqui a pouco a gente vai falar mais pra vocês sobre eles. O melhor selante do Brasil é da Sela Brasil, mas tem três produtos, né? Esse cola. Esse veda. Esse Sela Brasil. Exatamente. Isso aí, daqui a pouco nós vamos contar mais sobre os 3 produtos, lançamentos deles, né, André? Exatamente. Que é sucesso mesmo, tá? Exatamente. Isso, e é a Sela mesmo, né? Porque... Isso, eu não conferi com a Raíssa, fui indisciplinado nesse sentido, mas era a Sela mesmo, porque o nosso do patrocinador era só a Sela mesmo, né? Esqueceu o Diazepam? Hoje usa o Update. Esqueci. Isso aí. Lembrando sempre que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, comente, dê seu like, os nossos cortes que estão aí disponíveis também no nosso canal. Então, seja um inscrito e também você pode acompanhar o podcast Mundo Empresarial pelo Spotify, né? Não tem outro streaming de áudio, é só no Spotify, por porque enquanto, a gente não quer pôr em outro. Você tem que ouvir no Spotify. Se você não tem Spotify, azar o seu, empresta a assinatura do seu amigo, tá? Pra você ouvir. Eu recomendo que você, quando estiver dirigindo alguma coisa assim, ouça o Spotify, né? E ouça o podcast Mundo Empresarial pelo Spotify, pra você não ficar assistindo o vídeo. Senão, em vez de você ver o Spotify, você vai ficar espatifado. Né? Exatamente. O Spotify vai virar espatifado. Exatamente. Agora, é importante lembrar que os nossos cortes não estão mais naquele canal de cortes. Não deu agora certo, no nosso canal mesmo. Não funcionou, YouTube. A gente colocou, a gente abriu um canal de cortes, então não deu certo. A gente tá colocando os cortes no canal principal mesmo. Né? Mesmo. E que assim, é melhor até, tá viralizando mais, exato. Viu? Pra nós você estamos aqui sedentos por likes e views. Então, por favor, assista os nossos cortes. E obrigado, né? Aliás, a galera que tá aí compartilhando esses cortes. 27 mil inscritos. 27 mil inscritos orgânicos. E também a gente... Orgânicos? Orgânicos não. Orgânicos que é quando é Instagram, né? Que não, é sem comprar. Orgânico, eu achei YouTube, 27 mil inscritos orgânicos. Quer dizer assim, eu imaginei coisas orgânicas. Tipo feijão, verdura, essas coisas, entendi. Cenoura. Né? Não é o caso. Não. Mas é importante dizer que são reais nossos inscritos, entendeu? Que não é comprado viu? Não é comprado. É isso que nem certos canais aí que a gente conhece, né, Samuel? Que tem 100 mil inscritos, mas é comprado, isso mesmo. O nome do canal nem é dele mais. Não mas já foi ele deve estar... Sabe quem é, né, Fumi? O próprio. Sabe quem é, né? Quer que fale o nome dele? Quer que eu revele o nome dele? E é legal dizer uma coisa. Não, deixa ele pra lá. Outra coisa, André, que é legal falar, que até o nosso pessoal de marketing nos informou recente agora, das mais de 150 mil visualizações mensais que nós temos nesse canal do YouTube. Então, você que investe no mundo empresarial, no programa, no podcast, no patrocínio, nas vinhetas... Todo mundo vendo. É importante falar que tem muita gente vendo aí. Exato. Todo mês, esse número bastante expressivo para um canal que tem aí 27 mil inscritos. Obrigado. Tá? Quem sabe até mais, né? Essa altura do campeonato pode ser que porque a gente grava com uma antecedência. Exatamente. Isso. Samuel, sem mais delongas, apresente o nosso querido convidado, porque hoje tem um convidado, daqui a pouco vai entrar outro convidado. Isso, mas o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, além de ser de empreendedorismo, como sempre, muito bacana, é muito importante para sua empresa, para o seu negócio, para todo lugar que você tiver. Demais de importante, e é com muito carinho, com muito respeito que eu vou apresentar o nosso convidado de hoje do podcast Mundo Empresarial, que tem o prazer de receber o CEO responsável da Warden Engenharia, tá? Warden. Isso, exatamente. Uma empresa inovadora no setor de segurança de automação e também sistemas de incêndio. Olha lá, esse é o tema forte hoje, importante, que nós vamos tratar mais daqui a pouquinho. E o nosso convidado
Ele, olha, vou até ler um pouquinho das graduações dele aqui, Nossa. né? Ele é engenheiro de telecom, com pós-graduação. Quantos anos Esse é tem? você? É isso, é Eu você. tenho 33. 33, ó, André. Não tem. Engenheiro de telecom com pós-graduação em economia e marketing, 10 anos de experiência, apesar de muito jovem, no mercado de segurança, trabalhando em algumas das maiores empresas multinacionais, que ele vai dizer quais já, Sim. tá? Atuando nas áreas técnicas, comercial e marketing. Conosco hoje, Jesse Jorge. É isso. Muito, Obrigado, gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pela É oportunidade. Jesse, pode falar Jesse? Pode. É porque Jesse. eu sou fã de Breaking Bad, né? Então o seu nome me Eu remete. já tô Pois acostumado. é, você lembrou do Breaking Bad, você assiste série, eu lembrei do Gessé, que é um cantor que Também. morreu há 200 anos. Eu não sabia que Existe existia esse Gessé, você vê, Me revela a minha chamam idade. também, assim, me chamam de Gessé. É muito comum, muito comum. Jesse é mais bonito, mais chique. Mas é Jesse Júnior, igual eu sou Júnior, porque o pai também, né? Ah, é? Que Exato. legal, que legal. O pai também é Jesse. É Jesse. Muito bom. Jesse. Aqui todo mundo é fã do Breaking Bad, então quando falou o nome dele... Já logo associou. Porque o Fabinho, todo mundo é alguém do Breaking Bad. Todo mundo. Ele vê uma pessoa... Ah, Os parece dois aquele ali, fulano né? do Breaking Bad. Ele parece aquele fulano do Breaking Bad. Temos aqui o Gus, né? O Aldo tá aqui, ó. O Gus Fring. É. O cara que arruma o som? O cara que arruma o som é quem? Depois a gente vê. Vamos lá, vamos conversar com o Jesse aqui, porque Isso nós não viemos aqui mesmo. fazer stand-up. Ele que agora a gente falou, que eu acabei de dizer na apresentação da sua vasta experiência, né? Aí no mercado de segurança. Eu quero que você conte um pouco pra gente, né? Como começa, já que esse podcast é enveredado por empreendedorismo, quando começa na vida do Jesse essa veia empreendedora? Cara, na verdade, ela é bem recente, assim, eu não diria que é muito tempo. Na verdade, foi um conjunto de variáveis que aconteceram na minha vida nos últimos anos que fizeram com que eu tomasse essa decisão de partir para a área do empreendedorismo. Eu diria, assim, que o divisor de águas foi duas situações. Uma foi uma certa frustração que eu tinha quando eu era colaborador de empresa. E outro divisor foi quando, na época que eu estava querendo buscar novos ares, eu acabei contratando uma pessoa especializada para fazer isso. E aí ela fez um trabalho de uma espécie de psicologia profissional, né? Que legal. Onde ela entrava comigo desde do início ali do meu processo profissional, entendia a dinâmica, como que eu me posicionava, os aspectos que eu podia melhorar com as pessoas que eu estava envolvido diretamente no trabalho. E ela, em determinado momento, depois que a gente teve várias conversas, ela chegou para mim e falou assim, olha, você já parou para pensar de tudo que você me falou sobre como o que você fica indignado, o que acontece, o que você gosta de fazer e recebe algumas barreiras no meio do caminho? Já pensou que talvez você não sirva para o mundo corporativo? E ela falou assim, eu não tô dizendo isso que é uma coisa ruim. O né? corporativo fala assim, você não serve para ser funcionário. Exatamente. Sim. Ela falou assim, e talvez não seja para você e tá tudo bem, porque acontece isso, é muito normal. Sim. Né? Ela falou assim, vê se talvez a sua área não seja empreender. E ali foi também um ponto que me ajudou a dar esse start e a parar para pensar nisso. Eu já tinha algumas ideias na cabeça, mas assim, era um negócio que ficava lá no fundo, você nunca ia imaginar. E aí depois que eu tive realmente essa conversa com ela que ajudou a me dar esse start. E você tinha quantos anos aí nessa época? Não, eu tava com, acho que um pouquinho antes dos 30. Você tá com 33, faz uns 5 uns 4 anos mais ou menos que eu tive. Mas que interessante, né? Esse negócio, às vezes a pessoa também tem dúvidas, tem vontade às vezes de empreender, mas não sabe para quais caminhos ir e tudo mais. Exato, é interessante essa dica, né? É interessante porque para mim na época eu tava num momento que eu tinha um cargo bom dentro da empresa que eu trabalhava, a remuneração para mim estava ótima, só que eu me sentia frustrado, porque tinha coisas que... O que te incomodava, assim? Eu sentia falta de autonomia, de algumas coisas, porque eu era responsável numa área da empresa, só que eu encontrava diversas barreiras para conseguir, às vezes, implantar coisas que eu achava que, não que eram básicas, mas assim, que ia ajudar a otimizar alguns processos. E a gente encontrava essas barreiras, talvez por uma cultura, por uma restrição, talvez receio de mudança. E aí isso me frustrava muito. E aí foi numa situação assim que eu acabei optando por procurar, até para me entender também. E durante o processo,
a pessoa até me ajudou, assim, a se posicionar de maneira diferente durante o período. Falou, olha, antes você tomar, de repente, uma decisão de sair, de procurar outra coisa, ou de tentar fazer outra coisa, tenta fazer um trabalho interno e ver quais aspectos que você pode melhorar para ver se daqui para frente as coisas mudam com você na empresa. E se, obviamente, não acontecer, você toma outra decisão, certo. Mas pelo menos tenta, porque às vezes o ponto que em alguns casos pode estar errado para que o negócio funcione está dentro de você mesmo. Sim. Mas você buscou isso há 5 anos atrás, mas o Ordem existe há 2, Há é 2, isso, né? exatamente. Então você foi nesse inteirinho... Fui trabalhando isso, exatamente. Aí eu fui trabalhando, eu tive... nesse meio tempo, aconteceu até mesmo recente a pandemia e tal, e isso, de certa forma, acabou impulsionando, né? A gente acabou impulsionando a tomar essa decisão. Eu tomei junto com o meu sócio, o Diego, que acabou não vindo aqui hoje por conta de uma emergência de um cliente. É a segunda vez que isso acontece. Né? O Diego escapou da reportagem. Ele não pôde Diego. Diego é tímido. Eu tô achando que ele é tímido. Ele tem vergonha de falar em público. Filho. Você ia vir aqui, tem uísque, tem saquê, tem cachaça. Ia ficar bem à vontade. Ia ficar tranquilo aqui. Mas fica pra próxima. Exatamente. Então aí a gente acabou, a gente trabalhou junto, né? Eu era responsável por uma área, ele era responsável por outra, e a gente teve essa dinâmica de encaixar na questão dos propósitos, como a gente enxergava as coisas e tal. E aí, durante esse processo aí, que entrou na pandemia, a gente acabou ficando mais em casa, fazendo home office e tudo mais. E isso ajudou a gente começar a encaixar as conversas e tomar outros rumos. Até o momento que a gente chegou, no final de 2021, a gente falou assim, cara, é agora, eu acho que é a oportunidade. Vamos começar e tirar isso aqui do papel pra gente ver o que vai acontecer. Juntaram as experiências. Exatamente. Então, assim, a minha parte que vem mais na área comercial e marketing... E juntou com a dele que é mais operacional. E aí a gente começou a dar fluidez pro negócio. Legal. Na pandemia você trabalhava então para empresas na parte de segurança. Exatamente. E você trabalhava, curiosidade minha, você trabalhava assim, você tinha que atuar nessa parte também de isolamento, essas paradas da distanciamento da pandemia? Segurança trabalha... Não, porque a nossa função, na verdade, é implantar tecnologia. Né? Às vezes o pessoal, é muito comum confundir. Hoje a gente passa por isso, que às vezes as empresas entram em contato com a gente para pedir serviço de bombeiro civil. Né? Você tem disponibilidade de fornecer bombeiro civil e o pessoal confunde, é normal. Eu lembro que foi isso na matéria. Né? Mas não é isso a nossa atuação. A gente não faz essa terceirização de profissionais na área. Hoje o que a gente faz é fornecer a solução tecnológica. Entendi. Eu achei porque eu pensei, nessa época deve ter sido desafiador, né? Se tivesse feito um trabalho assim. Que atuar nessa parte de distanciamento, analisar quais postos de trabalho poderiam ficar, quais tinham que ser home office e tal. Muitas empresas trabalharam nisso, né? Isso. Foi um desafio muito grande pra gente, né? Eu imagino. E acho que foi muita gente até... questionou, a gente falou assim, cara, vocês vão fazer no meio da pandemia essa loucura de abrir um... Mas, cara, assim, eu acho que quando dá o start, eu acho que independente da situação, acho que você tem que fazer, dar o passo inicial e ver o que vai acontecer. Problema vai ter toda hora, né? Uma hora é pandemia, outra hora é eleição, outra hora é isso, outra hora é PIB. Nunca dá, a gente vive num país que é emoções direto, né? Cada hora é uma coisa, então... cada dia. Quando a gente começou aqui, começou uma crise política, inclusive, que depois gerou o impeachment, né, da Dilma. E aquilo, nossa, abalou o mercado pra caramba. Eu lembro que eu falava assim, na minha vez... Justo na minha vez de ter empresa, resolve esse povo aí. Eu lembro que você falava isso, é verdade. Porque foi bem desafiador, né? Foi. Porque as empresas todas estavam ali... Não sei o que vai acontecer. Exato. Então, toda hora vai ter problema. E empreender é isso, né? Exatamente. Jesse, eu falo Jesse. E o Jesse, você veio da experiência de 2 multinacionais muito conhecidas. Uma delas é a... Kid e a... Edwards. O que elas fazem? Me conta um pouco sobre isso. São empresas no segmento de... A Kid hoje, acho que internacionalmente falando, é conhecida acho que como uma das maiores empresas no segmento de incêndio e segurança. Ela fornece tecnologia aí para o mundo inteiro. Sim. Nessa parte, e ela tem uma unidade, obviamente, aqui no Brasil. Certo. A unidade aqui eles fabricam extintores, mangueiras de incêndio e fornecem tecnologia para essa área também. Equipamentos de detecção. Onde você ficou por
quanto tempo? Eu fiquei na KID, entre a KID e a Edwards, porque elas são empresas irmãs, né? Elas estão dentro de uma mesma estrutura. Certo. Foi quase 7 anos, mais ou menos, né? Que eu fiquei lá. Bastante tempo. E assim, eu conheci diversos segmentos lá na empresa, que eu brinco muito com o pessoal, é que dentro da estrutura lá, acho que eu só não trabalhei no RH e no financeiro, porque o resto já Passou fiz de tudo por tudo. um pouco. Mas por área técnica, E foi um galgar mesmo? Foram as oportunidades? Ou era você que metia a cara? Não, eu quero aprender, eu quero crescer. Foram aqui. oportunidades, mas também foram situações que ocorreram dentro da empresa por conta de algumas reestruturações, que eu enxerguei alguns gaps lá que a gente precisava resolver, e eu fazia parte da equipe e a gente precisava fazer aquilo acontecer. Então, juntou esse mix, a oportunidade com a necessidade que precisava ali, a gente foi se desenvolvendo e... Mas interessante porque você acabou adquirindo experiência ao gerenciar agora o seu próprio negócio dos diversos setores que uma empresa tem, né? Isso me ajudou muito, na verdade. Uma escola aí, né? Muito, muito, porque assim, a gente não faz ideia, mas para começar um negócio, principalmente, você tem que ser um faz-tudo, né? Porque, Sim. a não ser que você tenha muita grana para abrir um negócio e você já comece com uma equipe enorme, mas... Mas daí acho que é mais difícil ainda, né? Porque então, pra você gerenciar tudo isso no começo do negócio e tal. Então, para mim, ajudou muito, porque como eu já tinha rodado essas áreas e entendido um pouco da dinâmica das áreas e o que elas representam dentro de uma estrutura de uma empresa, acho que ajudou bastante a dar fluidez pro negócio. O seu negócio. Com certeza. E o teu sócio, né? Que o Diego. não pôde estar presente aqui hoje, mas ele também realizou grandes projetos. Um deles, André, é o aeroporto de Viracopos. Ah, que legal. Inclusive, né? Que legal. E do que ele te conta, né? Como é que foi, assim, os desafios, lições aprendidas durante esse projeto? O Diego, ele tem uma pegada bem mais técnica do que a minha, então ele tá acostumado, acho que a experiência toda dele tá muito voltada para a área de projetos, então ele sempre trabalhou em área de engenharia, coordenação de projeto. E aí o conhecimento dele vai muito nessa área operacional. A dinâmica é depois que o comercial vem e passa o bastão, fala agora é hora de entregar. Mais ou menos eu e você, Samuel. É isso mesmo. Mais ou menos. Samuel vai lá, o operacional, depois ele vê, vendi isso aí, agora você tem que fazer. Exato. E aí manda pro peito. Tá muito nessa dinâmica, então acho que é por isso até que a gente... apesar de ter muitos conflitos, e é normal isso, claro, mas a gente consegue conciliar bem aí essas atuações e a gente se ajuda pro negócio acontecer. É um casamento, né? É um casamento, é uma sociedade. Mas, André, já pensou que da hora você assinar um projeto de um... Poxa, o aeroporto... Viracopos, que é um excelente aeroporto, inclusive. Exatamente. É uma experiência muito grande, né? Porque, assim, é muita coisa que pode acontecer no meio do caminho. A gente sabe que grandes projetos, eles nunca saem como planejado, né? A gente sempre vai ter alguma situação que acontece ali dentro que faz com que você tenha que fazer um replanejamento, uma reestruturação em alguma coisa. Então, acho que para ele, assim, acho que foi, né, uma experiência bem grande, acho que tem colaborado junto para que ele possa dar essa fluidez para as nossas atividades também. Com certeza, muito bem. Legal. Mas você tem a experiência nessas duas grandes multinacionais, mas antes você chegou a trabalhar em outros lugares, como que... Trabalhei, antes de entrar nesse mercado mais de incêndio, eu trabalhei no segmento automotivo e eu cheguei a ser funcionário público. Olha no começo, só. É mesmo? Cheguei a ser funcionário público no começo. Concursado tudo? Né? Fiz concurso, mas eu trabalhei dentro da Polícia Militar de São Paulo. Ah, tá. E aí só que era um concurso específico para a área administrativa, né? Entendi. Então, tá. Eu entrei bem novo lá, acho que tinha 18, 19 anos. Poxa. E aí fiquei um tempo lá no serviço administrativo e aí terminando o estudo, enfim, aí comecei a fazer faculdade e aí eu entrei para trabalhar no setor automotivo. Eu trabalhei dentro da Mercedes-Benz aqui em Campinas. A gente trabalhava ali, a gente cuidava da parte técnica da documentação dos veículos que a Mercedes fornecia para os clientes, e aí, por toda uma dinâmica que rolou lá, eu acabei saindo e tive a oportunidade de entrar nesse universo aí de incêndio e segurança, e é uma área que eu gosto muito, eu me identifico demais com isso. Ah, é? Muito. A partir... Que legal, porque foi dessa experiência que você teve de anos nessas multinacionais que trabalham nesse segmento de incêndio que você decidiu por esse segmento, mas...
por mais que você gostasse, antes você procurou essa ajuda psicológica para ter uma orientação Interessante isso aí. melhor. Acho que não tinha visto essa... Eu Nem eu. não imaginava, porque assim, eu não imaginava, quando você falava assim, vamos empreender, eu não imaginava algo que eu faço hoje, por exemplo. Você tinha medo de empreender, Jéssica? Tinha um certo receio, né? Porque assim, eu comecei a empreender, eu já tinha filho, né? Então, você começou cedo. Você então, tem um filho de que idade? Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 4 e uma vai fazer 2 agora em outubro. Olha só. Bacana. Então, pra mim foi difícil, né? Porque Basicamente tá 6 anos sem dormir. Então. É uma decisão bem complexa, né? Pra você tomar e tal. Mas, assim, eu não imaginava fazer dentro do que eu trabalho hoje. Quando você pensa em empreender, você pensa em outras coisas aí, até porque a gente olha muito internet, as coisas, e acha que é um mundo um pouco mais facilitado, né? É nada. Mas é uma área que eu me interesso muito. Então, assim, eu falei, se for pra empreender, que seja nessa área, porque eu me identifico demais. Eu costumo dizer que, assim, hoje, o que eu faço, a sensação que eu tenho é que o que eu forneço para os meus clientes pode estar entre a vida e a morte de uma pessoa. Exatamente, né? Muito sério, porque, né? assim, é o que a gente fala. Mesmo, A gente verdade. não quer que o sistema ele atue com um equipamento que a gente fornece. Porque se atuar significa que alguma coisa de muito grave está acontecendo. Sim. Então a gente encara dessa forma. Eu acho que talvez seja um diferencial de pensamento nosso exatamente por isso. Porque eu posso ser responsável pela pessoa ter aqueles minutos que precisa para evacuar um local. Então, já que você entrou nesse assunto, como funciona o seu trabalho, então? Como que é quando a pessoa vai atrás hoje, basicamente, o que a gente faz a gente integra soluções de sistemas voltados para a área de segurança, de incêndio, e junto dessas áreas tem uma automação por trás para gerenciar tudo isso. Entendi. Segurança, então, desde a parte de CFTV, controle de acesso, até equipamento que faz combate de incêndio, extintores, mangueiras de incêndio, legal. sistemas mais automatizados. Então, segurança contra roubo, essas coisas também, é isso? Assim, controle de acesso, o nosso, como é voltado mais para patrimonial, tem essa pegada também, porque a gente fornece virtual. Projetos. Não, isso não. Isso, na verdade, entra mais numa terceirização. Normalmente, o pessoal que fornece esse tipo de serviço, eles acabam fornecendo serviço de portaria. Mas não é o foco nosso. O nosso é mais a engenharia do negócio mesmo. Entendi. É bem específico, né? A engenharia do negócio é implantar o sistema. O cliente chega com uma necessidade, por exemplo, eu quero... Eu vou dar um exemplo recente. A gente entregou um projeto para a Receita Federal, através de um parceiro, que eles estão construindo um data center novo. E aí eles precisavam do sistema de segurança patrimonial. E lá, um dos requisitos era que os ambientes, as pessoas tinham que passar por reconhecimento facial para estar em determinadas áreas. Está muito em alta isso agora, né? Então Nós tem vimos essas até um exemplo lá na empresa que você escolheu gravar em São Paulo, né? Exato, um parceiro nosso lá também, eles têm essas... Qual que é o nome dele? Muita gente boa. O Ricardo Neto. Ricardo Neto, isso. Um abraço aí pro Ricardo. Mas como que é pra Ordem? Vocês trabalham com 2 segmentos, vamos dizer, distintos, né? Um pouco assim... o desenvolvimento de software, né? E também essa parte de engenharia de incêndio, né? E como que vocês... Contra incêndio, né? Contra incêndio. E como vocês mantêm, assim, conseguem manter essa excelência, tratando de assuntos um pouco, assim, distintos? Na verdade, assim, o que a gente tenta fazer é afunilar para que não saia muito do foco do que a gente faz. Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento de software, não é algo muito aleatório. Você chegar pra gente e falar assim, desenvolve um aplicativo de jogo pra gente, ou desenvolve, sei lá, um banco digital. Isso a gente não faz. Sim, então, a aplicação nossa é específico para dentro da estrutura que a gente fornece. Então, por exemplo, hoje o que é muito comum, as empresas têm a necessidade de fazer gerenciamento de processos de manutenção de dentro da planta. E aí, eles precisam, às vezes, de um aplicativo, alguma aplicação que ajude eles a centralizar e gerenciar essas informações. E aí é onde a gente entra. Então a gente desenvolve, às vezes, uma customização específica, determinada necessidade do cliente para fazer isso. E dentro da estrutura nossa hoje, que é bem enxuta, é bem pequena ainda, mas a gente procura centralizar algumas disciplinas em pessoas específicas dentro da estrutura para facilitar essa dinâmica nossa, para não ficar embolando
senão perde um pouco o foco do que a gente faz. E uma outra coisa que a gente faz, obviamente, daqui a pouco o Pedro vai vir aqui para conversar com a gente, é esse trabalho a 4 mãos que a gente faz com os nossos parceiros. Então, assim, a gente procura envolver eles dentro do projeto, desde lá da negociação até a implantação, para que tenha, de certa forma, para o cliente essa credibilidade. Sim. Né? Porque eles estão envolvidos, não é só, eles venderam o produto e aí se vira. Não, eles estão envolvidos, eles sabem o que está acontecendo, do que se trata, o que está sendo protegido, qual é a necessidade do cliente, para que eles possam também dar esse suporte não só para a gente aqui, mas para o cliente em si, né? Uhum. Exatamente. Agora você falou assim, pequeno, né? Uma empresa recente, 2 aninhos, mas com mais de 50 projetos já realizados, né? E dos projetos, desses mais de 50, quais você considera que foi assim mais desafiador para você? Eu ia perguntar isso, quais são os maiores desafios e tal, porque eu imagino que não deve ser, deve ir cada lugar assim que... Tem, assim, acho que pra gente trabalhar na área da indústria, que hoje boa parte dos nossos projetos é muito na indústria, é desafiador porque a dinâmica de indústria é complexa, né? Cada segmento tem a sua restrição, sua particularidade, né? Restrições até mesmo interna de processos, tanto de segurança como até operacionais. Mas pra gente, acho que um desafio grande foi fazer um projeto para a Receita Federal, que a gente entregou recente, que é trabalhar com um órgão público, não é uma tarefa fácil, o nível de exigência é elevado, e o pessoal, assim, é muito exigente com relação a diversas coisas, mas é bem interessante, porque o que eu costumo dizer também, e o Diego a gente conversa bastante, é que cada projeto que a gente executa, a gente aprende algo novo, sempre. Então, assim, por conta da particularidade, você fala assim, é a mesma coisa? Não, tem uma particularidade ali. Por mais que possa ser que o tipo do projeto é o mesmo, mas tem uma particularidade que você sempre sai de lá aprendendo algo novo. Cada projeto é único e às vezes dessa particularidade você vai usar essa mesma questão que você teve que resolver em outro, né? Exatamente. Já vai saber, já vai... E é muito funciona. Sério, eu lembro, eu trabalhei pouco tempo na indústria e eu lembro que a parte de segurança era muito levada a sério, né? E mesmo assim eu vi acidente, cara. Acidente. Não, você ouve cada história que acontece em indústria. Tem acidente muito. Teve morte. Enquanto eu trabalhava numa empresa, teve morte. E assim, não foi nenhuma culpa dos profissionais de segurança, nenhuma culpa. Foi totalmente displicência do cara que veio a falecer, né? Acontece muito. Isso que eu ia falar. Então, o seu trabalho é muito desafiador e ainda assim depende do bom senso, né? Exato. Bom, eu fiz aqui o projeto, mas agora respeita, né? É uma das questões que a gente tem quando a gente trabalha nessa parte de segurança de incêndio, é evitar que tenha muita interferência humana. Porque a interferência humana é sujeita a muito mais erro do que a máquina, com certeza. Então, isso é um ponto que a gente fala e a gente conscientiza bastante, e todo projeto que normalmente a gente implanta, a gente busca trazer o conhecimento para o cliente, para quem vai estar operando, quem vai estar ali de apoio, porque é importante, cara, porque às vezes uma ação que o cara esquece de tomar, ele pode pôr ali tudo a perder, cara. Então, assim, é bem complexo. Colocar vidas em risco. A Fabinho me contou, inclusive, esses dias aí, que é um caso que aconteceu esses dias. Um cara perdeu a mão, é isso, Fabinho? E foi o que aconteceu? Ele também, ele não prestou atenção ou foi o quê? Perdeu na hora. Então, você vê, um negócio... E é muito, cara, assim, é bem complexo. Então, assim, e a gente acha que é uma particularidade nossa. Por exemplo, quando eu trabalhei nessas empresas, eu tive a oportunidade de conhecer outros países, até mesmo por fazer treinamento e tudo mais. E eles têm as mesmas dificuldades, cara. Claro. Tipo, você tudo pega, ser humano, né? Onde tem ser humano. Nos Estados Unidos também o pessoal tem essa questão. Eu tive a oportunidade de ir pra China também. Eu conheci a China lá. E a dinâmica de lá, como os caras tratam, eles são mais criteriosos para essa parte. Essa impressão que a gente tem que não. Eles são muito mais criteriosos, eles têm uma série de restrições que é imposta em lei. Aqui a gente também tem. Só que o problema está muito na fiscalização. E não existe, de certa forma, punição para isso. Então, assim, o segmento, por exemplo, de incêndio, ele é um segmento extremamente burocrático. Se você for implantar um sistema, você tem que seguir à risca uma série de normativas. Você não pode fugir delas. Então, por isso que às vezes o pessoal acha que é simples trabalhar porque acaba se vendendo, vamos dizer, sozinho, que é o que eles falam. Não necessariamente, porque
tem uma série de questões por trás. E a responsabilidade Exato. que você tem, cara. Então, Imagina. tem uma responsabilidade gigante em relação a isso, porque é que nem eu falo, você está envolvendo vidas ali no processo, Sim. né? Então, é uma coisa errada, assim. E você a gente tem que teve diversas analisar histórias. tudo. Instalação elétrica, no caso de incêndio, por exemplo, é muito fácil Sim. pegar fogo, né? Sim. As pessoas acham que é simples, mas A maior parte, que não cara, é simples, mas qualquer coisinha... A maior parte. Quando eu trabalhei dentro dessas empresas, a gente se deparou com situações com um cliente que a gente estava tentando fornecer um sistema de combate a incêndio para uma empresa que tinha um galpão de estoque de açúcar. Eles faziam estoque de açúcar bruto e eles não quiseram instalar por uma questão financeira, de economia, e aí pegou fogo no galpão. Nossa. E o galpão ficou vários e vários dias. Acho que saiu até na matéria na TV na época que escorreu um melado de açúcar pra cidade, na rua e tal. E, pô, além do cara ter visto toda a estrutura dele queimar, perder tudo, teve dano ambiental porque o melaço desceu pra um córrego que tinha do lado. E aí, pô, imagina, já contaminou todo o riozinho que passava ali. É um prejuízo gigantesco, cara. É um estrago que faz, né? Absurdo. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre tenta conscientizar, porque o risco ali não é só, beleza, pegou fogo e tal, não, mas é todo o processo que envolve, né? Porque uma vez que barrou, por exemplo, o bombeiro, se pega fogo num lugar, apagou o fogo, ele não libera o local para funcionar de novo, assim, em 10 minutos. Então tem toda uma burocracia por trás. Então, e vai envolver você, se acaso acontecer, acontecer na sua gestão. A seguradora, assim, normalmente, se esse tipo de coisa acontece, é aonde a seguradora, ela parece uma empresa forense, cara. Ela vai no detalhe para saber tudo que foi feito, tudo que foi instalado. Se tiver um parafuso fora que não era para ser... da boate Kiss também foi um puto estrago também, né? Foi um puto estrago. É por isso que tá escrito Kiss, negligência, né? Eu vi Kiss aqui, eu achei que você tava... Ou é a banda preferida dele, ou você ia mandar beijo pra alguém em inglês. É pra lembrar. Da boate Kiss. Aquilo ali foi... negligência também. Mas aqui teve esse negócio da boate Kiss. Teve, você não lembra ano passado o acidente que deu aqui num resort aqui perto? No Mazda. Foi. Teve, inclusive, verdade, dois conhecidos. Acho que você ficou sabendo. Você até... Enfim. Eu não sei exatamente, até agora eu não sei o que aconteceu. Você ficou sabendo o que aconteceu, Lucas, no fim? Foi o quê? Fogos? Dentro do lugar. Igual... Tá vendo? Igual a boate que... E eram músicos, né? Amigos, conhecidos nós, mais até amigo do Lucas. Um deles faleceu. Deixou filho, e o outro ficou com o corpo bem queimado, tá até agora em recuperação, cara. E foi por isso, você vê, eles estavam tocando e foi um negócio assim, fogos dentro... Acontece. Você vê, imagine quem foi o cara que assinou o laudo de segurança ali, como não ficou pro cara, né? Mas as duas situações, como da Kiss, como desse caso aí, que foi perto aqui da gente, só não lembro o nome do hotel direito, como é que é mesmo? Mazda. É responsabilidade também das pessoas, né? Porque o cara da Kiss foi o cara lá da banda, que se bem que não tinha... Você viu o documentário, né? Eu assisti. Você viu? Eu assisti, é bem forte, aliás. E, enfim, não estava preparada para qualquer situação como essa, né? Era tudo encarpetado. E você vê quantas pessoas perderam suas vidas. Eu acho que isso. Eu acho que entra em alguns aspectos que primeiro, acho que é a questão cultural, né? A gente não tem essa questão cultural de se preocupar realmente com essa segurança, principalmente relacionada a incêndio. Acho que não vai acontecer com a gente. Exatamente. Outro ponto é a falta de infraestrutura para fiscalização, né? A gente deixa, por exemplo, hoje os responsáveis por fiscalização são os bombeiros e bombeiro estadual, e cada estado tem a sua regra. Então a regra que vale aqui para São Paulo nem sempre vale, por exemplo, para o Ceará ou para o Pará. Então cada bombeiro tem a sua regra e ela pode ser mais específica. Isso dificulta mais. E isso também, assim, entra no âmbito que às vezes a própria estrutura do Corpo de Bombeiros não tem condições suficientes de fiscalizar tudo isso. Então, assim, entra negligência, falta de fiscalização, falta de cultura, que é uma coisa simples, que acontece no dia a dia mesmo de casa. Se pega fogo numa frigideira de óleo quente, como que vocês apagam? Não faço ideia. Joga água, né? Eu jogaria água. Vocês jogam água, não pode. Sabe por quê? Porque no óleo quente, se você joga água, explode. Ali, vocês podem procurar depois vídeo. Sua casa pros ares. Então. Você pode jogar. Eu quase peguei. Pode ver vídeo na internet. Se vocês pegam, até Corpo de Bombeiro faz normalmente esses testes. Pega o óleo muito quente,
Se você joga água, como ela vai estar numa temperatura muito mais baixa, dá uma reação e causa uma espécie de explosão ali mesmo. Tá, mas como é que eu... Normalmente, o que o próprio Corpo de Bombeiros recomenda? Você pegar, obviamente, se você conseguir, né, desligar o fogo para evitar que aquilo continue aquecendo. E aí é pegar um pano, alguma toalha, molhar, tira o... o filme, olha, o filme sabe. E abafa. Ele não faltou na aula de brigada de incêndio. Eu também não faltei, mas eu não lembro. Ou uma coisa que acho que a gente é muito a favor é você ter um extintor de incêndio em casa. Isso não é obrigatório, mas... É verdade, né? Nossa, é verdade, cara. Tem no carro, né? Mas o do carro provavelmente... Não tem mais, né? Não é mais obrigatório. No carro, o meu carro eu sei que tem, mas eu não sei se vale ainda, porque tá lá faz tempo. Eu não ter visto o meu, mas não, seu carro tem, obviamente. Ah, não, seu carro é muito novo, né? Isso é boa, velho. É muito novo, então não deve. O meu carro, o meu pangaré velho tem. Isso é boa. É da época que precisava ter. Mas é importante. Mas sabe o que eu fiz uma vez? Você lembra quando uma vez que eu fiz? Cara, mas é por Deus, viu, que... Olha lá. Aí tem um exemplo, ó, tá vendo? O bombeiro tá com óleo. Tá com óleo pegando fogo. Aí ele foi lá e apagou o fogo. Acho que ele vai jogar aí vai água. dar uma paulada. Olha lá. Não. O cara Zero o Aldo com 3 Red Bull na cabeça, filmando. Mentira, gente. Isso aí não é a imagem do mundo empresarial da Global, não. Global faz imagens muito boas. Tremendo. Aí você vem com água. Olha, cara. Meu Deus, isso... E não é qualquer evolução de fogo, não. Jesus! Meu Deus. Isso aí na cozinha de casa já era. Aí já você pega imagina. fogo até no vizinho. Meu Deus. A pessoa ali naquele momento meio de estresse, pânico, pega uma caneca d'água e mas joga. A primeira coisa é a água. Gente, a consciência, pra quem não sabia, tá sabendo agora. Parece que ele jogou gasolina ali, cara. Exatamente. Sabe o que eu fiz uma vez, Jesse? Mas tá ali. por Deus que eu não... Eu comi, uma época eu comia... tapioca, todo dia de manhã. Eu morava sozinho, isso. Aí a tapioca você não precisa pôr nada na frigideira, né? Só joga a tapioca ali, beleza. Eu fiz a tapioca, comi, vim trabalhar e tal. E eu lembro que esse dia eu ainda, acho que eu saí da produtora, fui pra casa do Beto, fiquei lá. Eu cheguei em casa umas 10 da noite. O fogo ficou aceso. Meu Deus. Ficou aceso o dia inteiro ali embaixo da frigideira ali, ó. Ficou ali, ó. André, só que não tinha nada. Isso. Não tinha nada, não tinha nada na frigideira. Se eu tivesse feito um pão na chapa aquele dia, ia estar com manteiga, essas coisas. Por Deus, cara. Eu entrei e senti um cheirinho esquisito. O que mais aí fui ver acontece, também. Por Deus, mais porque acontece olha, não aconteceu nas nada. residências hoje aqui no Brasil é essa questão do fogão e instalação elétrica. São, assim, os campeões aí. Você vê cada coisa aí, cara. Cada instalação, cada gambiarra. Essa conscientização. Igual você falou assim, o extintor de incêndio não é um produto tão caro. Ele deveria ser realmente quase que obrigatório nas residências mesmo, né? A gente, não só nas empresas, né? Quando eu trabalhei na KID, por exemplo, a gente tentou trazer esse método para cá, para criar essa conscientização. E a gente fornecia detectores de fumaça residencial para as pessoas instalarem. Assim, isso é você importante usava um parafuso, instalava. Porque isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que é na época que a gente tinha mais contato, lá é obrigatório. A defesa as casas lá são civil muito madeira, lá, né? A defesa civil lá obriga as pessoas a colocarem. Então, praticamente em quase todos os cômodos das casas tem o detector de fumaça ali para avisar as pessoas. Né? E a gente tentou trazer isso aqui, mas assim, você não tem... Enquanto você não... o ponto é o seguinte... Enquanto você não cria a obrigatoriedade, a pessoa não vai fazer. A gente vai fazer por o cara vai gastar, eu vou gastar com isso aí, eu vou comprar cerveja. Eu vou comprar cerveja. Exatamente. Cara, até a hora que faz um negócio desse aí. Ó, o estrago. Aliás, para falar mais, André, sobre essa conscientização, né, referente aí contra o incêndio, vamos chamar aqui o parceiro Pedro Carvalho, que é o fornecedor da Ordem, né, Pedro? Fornecedor da Ordem, ele que também atua dentro da disciplina de incêndio, ele que é um dos responsáveis da IDOR, né? IDOR, ele vai contar mais pra gente. Se acomode, Pedro, fique à vontade. Olá, pessoal. Tá. Fabinho tá ajeitando ali. Abre um pouquinho mais, Fabinho. Aí, garoto. Pronto. Aí, Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo, Pedro. Com vocês aí. Tudo jóia, graças a Deus. Fala aí, Pedrão. Pedrão, é isso aí. Como é que começa essa parceria? Eu sei que vocês são amigos há muito tempo, que em off que a gente tava conversando. E como é que começa essa amizade? Como é que começa depois essa união empresarial? Conta pra gente. Bom, a questão empresarial e corporativa acho que nasceu depois, né? A gente começou, na verdade, uma amizade, até eu conheço o Jesse há um tempo.
trabalhei com ele em outra empresa já, e a partir daí a gente começou realmente a trabalhar junto nessa área de proteção e prevenção contra incêndio, e muitas ideias se convergem, né, Jess? Nessa área, assim, em termos de filosofia no mercado de proteção contra incêndio e também dessas questões aí de conscientização, né? Principalmente aqui no mercado brasileiro. A gente discute bastante sobre isso, né? Depois das 6 ali, a gente, poxa, vamos sair aqui, vamos jogar uma bola, enfim, a gente aproveita esses horários aqui para discutir um pouquinho Trocar também. umas ideias, experiências. Poxa, tive uma ideia assim, uma ideia assado, enfim. Porque você vem de uma forte experiência também anterior, assim, no mercado industrial. Sim. Né? E dessa área de segurança contra o incêndio. E com a agregação do que você aprendeu, mais do que também o GS viveu ali anos, né, nas multinacionais, como é que vocês somam, mais o Diego, esses trabalhos todos? Hoje a Warden, na verdade, é um parceiro estratégico nosso, até pela forma de trabalho. A gente entende que a Warden, ela mantém até uma continuidade ali de qualidade, de filosofia do trabalho perante o cliente final. Então, hoje nossa junção aqui de forças, na verdade, é com o nosso produto, o produto da Idor, somado à expertise na área de projetos, instalação e integração, né, com outros sistemas pela Warden, proporcionando ali realmente um sistema, né, dentro de um cliente final, como eles citaram ali na obra da Receita Federal, do aeroporto. Então, é sempre importante a gente lembrar que a gente nunca fala que é um equipamento de incêndio. Normalmente é um sistema, né? Eu sempre tenho mais de um equipamento ali trabalhando para a segurança, né, daquele patrimônio e das pessoas que estão ali naquela área. E pode continuar, desculpa. Eu costumo até usar um exemplo interessante. Todo mundo aqui tem carro, certo? Sim. O Samuel tem... Uns melhores, outros piores. Tem uma nave. Enfim. Esse menino. Eu tenho um carro. E muitas vezes a gente pode comparar até o sistema de incêndio com um carro. Por exemplo, você consegue andar com um carro com pneu careca? Ele anda. Perigoso. Ele anda. Perigoso, né? Você pode andar sem cinto? Pode. O carro anda? Consegue. Anda. O seu carro anda sem airbag? Anda. Mas a hora que você bater, por exemplo, o carro, o que vai acontecer? Tragédia, né? Se espatifar. Exato. literalmente. O sistema de incêndio é muito parecido, tá? Eu posso ter uma empresa, uma indústria sem sistema de incêndio? Posso. Eu posso ter uma empresa sem projeto de segurança, sem controle de acesso? Posso. Mas, num evento de um sinistro, ou de uma emergência, o que vai acontecer? Não vai ter, não vai funcionar. Sim. E aí, resultado é notícia na TV, é bomba que explodiu, é gente que se feriu, enfim. Então, prato cheio pro Cidade Alerta. Exato. Igual ele tava falando, ele falou bomba, eu tava lembrando daquele acidente, foi na Turquia? Foi na Turquia que deu aquela bomba de... Era negócio de munição, né? Isso. Deu um estouro, você viu esse vídeo aí? O estouro, parece uma bomba nuclear, cara, um negócio tão forte. Foi Era um armazém de munição. De munição, né? Estourou tudo. Nossa. Aquilo com certeza foi displicência, não é possível, né? Eu acho que o Jess leu um pouco também sobre essa notícia, mas muito também se deve a sempre uma soma de fatores, né? É igual acidente de avião, né? Exato. Nunca é algo isolado, né? Assim, poxa, alguém deixou cair um fósforo lá e explodiu. Não foi isso. Então, armazenamento inadequado, somado à temperatura alta, fonte de ignição. Então, vou somando, é a mesma situação do carro. Soma pneu careca, falta de airbag, falta de cinto, tragédia. Então, assim, por isso que o sistema de incêndio, ele não começa e termina, assim, de uma maneira curta. A gente tem algumas etapas, né? E essas etapas ali, que a Warden faz, ali desde sentar com o cliente, é isso que eu entendo, pelo menos. Né? Desculpa aí, tô falando. Cliente, o que você quer? Como que é o seu sistema? O que você precisa? Né? Então, essa consultoria a gente entende que agrega muito ao produto nosso, né? Essa parceria. E foi a partir daí que, poxa, é interessante. A Warden tem essa filosofia de proteção, de se preocupar com o cliente, de se preocupar também com o resultado final, de entregar algo com qualidade. Então, fez todo sentido para a nossa mentalidade, para a forma de trabalhar. Então, por isso que eles são um parceiro tão importante aí hoje. Deu no nosso aí, mercado. Né? Exato. E os equipamentos que a Idor hoje trabalha, como que é? Me fala um pouco. Bom, a gente foca bastante em alguns sistemas especiais, né? A gente pode citar vou utilizar o seu exemplo aqui da Receita Federal.
Na verdade, lá eles têm um sistema nosso de agentes limpos. Resumidamente, o que é o sistema de agentes limpos? É um produto que ele, quando ele é descarregado, ele é volátil, ou seja, a gente não vai ter nenhum tipo de resíduo, né? Diferente do extintor, por exemplo, aquele a pó. Você né, aciona o gatilho ali, fica todo aquele pó branco, enfim, todo sujo. O agente limpo, não. Ele tem o objetivo de não gerar nenhum tipo de resíduo após a descarga. E ele é específico para equipamentos eletrônicos. Então, no momento ali de descarga, como a gente trabalha com servidores, equipamentos eletrônicos, computadores... Eu tenho uma dúvida, inclusive, para perguntar depois. O que acontece, por exemplo, se você jogar água num servidor? Você vai acabar com o servidor. Exatamente. Do servidor. Exatamente. E é baratinho o servidor, né? O meu aqui só tá a minha vida. Só tá tudo. Nosso servidor aqui, né? Imagina. Então, vamos instalar um sistema aqui, né? Então. Vou colocar para eles. Eu até deixo o André tirar a dúvida dele, depois eu tenho uma outra dúvida que vocês já podem pensar na resposta se quiserem falar, sobre a questão de valor. Porque às vezes tem empresa que vai deixando para depois, porque acha que não é acessível. A gente colocou aqui extintor e tal, né? Tudo. Mas acho que até tem sensores, essas coisas aí. Contra incêndio. Mas qual que é a sua dúvida? Não, porque ele tava falando, eu tava pensando assim, hoje em dia, o negócio do celular, né? Que a galera fica no celular, no carregador ligado, assim. Eu sei, por isso que eu tô falando. E aí, aquele, por exemplo, eu já reparei assim, às vezes você cai na besteira de usar o celular conectado ali, né? E você sente que ele começa a esquentar ou você pega o carregador. O quanto eu passei perto de tomar uma explosão na cara, assim. Não, sem dúvida. E é o que é mais comum, cara. Acho que residência, acho que aqui no Brasil, pra você ter uma ideia, a gente segue o trabalho de um instituto aqui no Brasil que chama Instituto Sprinkler Brasil. Né? E eles fazem um trabalho de pesquisa para notificar o que eles chamam de incêndios estruturais. Né? E esses incêndios estruturais, se eu não me engano, eles nem englobam residências. E eles utilizam um método que é baseado no que foi notificado, principalmente pela imprensa, o que a imprensa divulgou. E de 2018 até 2022, os casos subiram 400% de incêndio. Nas casas? Em estrutura. Por exemplo, pequeno comércio, mercado e tal. E eles alegam ainda que essa pesquisa deles é um recorte ainda só da realidade, que eles chutam de no máximo 5% dessa realidade. Então, assim, a gente tem muito mais incêndios que ocorrem em diversas cidades aí, né? E ninguém fica sabendo. Porque entra na esfera que eu falei. Hoje, por exemplo, o responsável por validar ou liberar um local para funcionar é o Corpo de Bombeiros. Só que o Corpo de Bombeiros, não necessariamente ele tem todas as ferramentas para conseguir validar aquilo. Sim. Então, eles focam no que eles conhecem mais, Sim. que é a parte principalmente relacionada a combate. Então, tem que ter disponível ali uma mangueira de incêndio, um extintor. E tem muita infraestrutura que não possui nenhum tipo de sistema eletrônico para fazer isso. Assim, acho que 95% até mais das estruturas comerciais e industriais praticamente não tem um sistema de incêndio hoje automatizado, que faz desde a parte de detectar que está acontecendo alguma coisa ali e para desencadear um processo de combate automático, justamente para não depender de uma ação humana. Como que funciona, então, por exemplo, voltando nesse exemplo do celular? Eu imagino que deve ter muito acidente assim, porque tem muito equipamento de procedência duvidosa, né? Então, assim, para estourar, para pegar fogo e tudo mais, né? Instalações e tal. Mas digamos que eu tenha um sistema de vocês lá em casa, como que funciona esse sistema? Vocês instalam o quê? Na minha casa, por exemplo, que tem lá... Moram 3 pessoas e meia, no caso, né? 3 pessoas e um bebê. E tem bastante eletrônico, todo mundo tem celular, tem televisão, tem ar-condicionado, tem um monte de coisa. Vocês fariam o que lá na minha casa e como funcionaria se caso desse um problema lá? Normalmente, o que a gente faz é o seguinte, como eu disse, o ramo de incêndio ele é um ramo burocrático porque você tem que seguir regras normativas para ser feito. Então, o que é analisado? O ponto principal é qual o risco que está atrelado àquilo lá. Então, o risco de iniciar um processo de incêndio e qual o tipo de incêndio que aquilo vai evoluir. Porque, por exemplo, essa sala aqui a gente tem equipamentos eletrônicos, a gente tem madeira,
são materiais mais sólidos que pegam fogo. E aqui, assim, normalmente é um tipo específico de agente extintor. Normalmente é um extintor de água, um extintor ABC, né? Agora, você tem situações que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma empresa que a gente já trabalhou, uma termoelétrica, uma usina termoelétrica. Lá eles fazem o transporte de carvão mineral. Então, pega lá do porto, passa por uma esteira de 14 quilômetros até chegar dentro da termoelétrica. E a estrutura que é feita e o processo de extinção não é o mesmo. Eu não posso só jogar água lá e apagar carvão mineral, né? Sem contar que, assim, eu tenho um risco que eu estou transportando mais carvão mineral. Então, se pega fogo na transportadora, imagina toneladas e toneladas de carvão mineral aí sendo empilhada ali, pegando fogo. Aquilo entra numa dinâmica que o que os bombeiros até fazem, porque assim, depende do tipo do incêndio, o bombeiro não apaga o incêndio, ele só controla. Combate, né? Ele só controla. Sim. Ele só evita um dano maior, na verdade. Foi assim naquele museu no Rio, né? Que só ficou evita. Lá pegando fogo um tempão, que era um monte de coisa, né? Justamente o produto que a Idor fabrica é para aplicação nesse tipo de situação. Por exemplo, para fazer extinção de incêndio em obras de arte. Por quê? O produto ele não danifica. Se você utilizar, por exemplo, você tem uma obra de arte. Aí se você jogar água, se for pintura, vai acabar com a pintura. É que ele falou do servidor. Você pega pó químico, você joga pó químico na obra de arte. Imagina, na Mona Lisa lá, você mete um extintor de incêndio. E aí esse tipo de agente esse pó químico não sai, né? Não sai, cara. Ele impregna e aí não sai. E aí você tem esse tipo de solução, por exemplo, que você não deixa nenhum tipo de resíduo. E eu tenho uma empresa, e como é que funciona para eu contratar os serviços e como é que vocês se unem nisso? As pessoas contratam a Idor e a Ordem, como é que vocês se unem em relação a uma proposta comercial de uma indústria, por exemplo? Pode. Nesse formato, normalmente, as empresas vão sempre procurar os integradores, né? No caso, a Ordem, justamente porque ela vai integrar o produto mais um serviço, né? Hoje a Idor ela trabalha só com produto, né? Nós somos fabricantes de algumas linhas de produto, né? O sistema de agentes limpos é uma delas. Então, basicamente, como é que funciona a cadeia, né? Do fabricante vai para o integrador, ele soma a expertise dele de projetos, serviços e outras disciplinas para entregar um sistema para o cliente final. Então, os clientes vão procurar a Ordem para eles fazerem essa pré-consultoria, definir, né, quais são os parâmetros ideais ali para aquele projeto e aí sim integrar o produto da Idor junto nessa solução. E para eu aplicar um sistema contra incêndio na minha empresa, é caro, não é acessível, não é? Daqui a pouco os dois vão responder, que agora a gente vai para o nosso patrocinador, tá? E enquanto isso, vocês podem pensar na resposta. Show. Tá certo? Qual que é nosso patrocinador? É quem? São eles, os queridos, os amados, os melhores disselantes do Brasil. Sela Brasil. Traz pra cá, mano. Pra você, vai pra lá, vai. Não vou fazer com a voz do Silvio, você pode dizer que eles não gostam. Eu ia falar, faz com a voz do Silvio. Não. Você imita bem, Silvio. Oi, você. Todo mundo sabe imitar o Silvio. Mas vai pra lá. Vai. Que eu não lembro de todos os detalhes. Você não lembra? Todos não, né? Você tá uma velha croca, né? Tô ficando de idade. Não lembra de nada. Vamos falar deles, gente. Pessoal da Sela Brasil. Sela Brasil, parceiraços aqui do podcast Mundo Empresarial. Eles que estiveram conosco em tantas ações, né? Estão aqui conosco para falar o que desses 3 produtos lançamentos. Aqui, sucesso. Primeiro esse aqui, ó. Sucesso. PU. Marca confiável no mercado da construção civil, né? Se você pensou numa construção segura, estamos falando tanto em segurança, ó, aqui ó, segurança para a tua obra, é com a Sela Brasil, né, André? Exatamente, o PU Construção, perfeito para colagem, vedação de juntas de dilatação. Sua formação avançada garante resistência e durabilidade, proporcionando segurança em suas obras. Então, esse daqui, ó, que é o produto que a gente tá falando aqui, que é sensacional, super de procedência, super de qualidade, né? PU 40 uso geral. É o PU 40 uso geral. Serve pra tudo, isso mesmo, tá no gente. nome. Uso geral. Geral, tá? Ele, gente, ideal para diversas aplicações, tá? Em substratos que não exigem grande movimentação. Exatamente. Esse é o PU 40 uso geral. Quer colar um quadro, confiável. Quer colar uma prateleira, versátil. Quer colar a sua sogra na parede. Isso também. Pra deixar ela lá. Tudo funciona. E tudo com aderência
excepcional. Fabinho tá rindo lá. Tá? Fabinho tá... Quer colar seu bebê? Pois seu bebê tá dando muito trabalho, você quer colar ele no berço pra ele dormir. Tá, é brincadeira, obviamente. Eu tenho um bebê, essa noite ele não deixou eu e a minha esposa, né, a mãe dele dormir. Maneira aí com seus papais. Deu vontade de colar ele no berço, fala, fica aí, dorme aí. Cadê o produto da Cela? Cadê o PU40 uso geral? Exatamente. Que facilita seus produtos de colagem, E né? esse aqui mais agora, um, esse aqui, ó. que é o silicone neutro. Silicone neutro, tá bom aqui, Aldo? Mais pra cá. Aê, legal. O PU não, o silicone neutro, gente, que se destaca, né, André, por sua excelente aplicação também em vidros, Sim. tá? Em chapas também metálicas, proporciona colagem e vedação para lá de eficientes, tá? Exatamente. Silicone neutro da Cela Brasil, que oferece um acabamento impecável. Também esse, gente, está disponível na versão incolor. Aproveite toda a variedade de cores e benefícios que a marca tem a oferecer, porque esse cola... Esse veda. Esse Cela Brasil. É com muito carinho que a gente tá aqui, né, André, Exatamente. falando deles. Parceiros mesmo, viu, gente? E Eles você são que também legais. quer anunciar com a gente, Todo quer mundo. ter um trabalho de gerenciamento das suas redes, assessoria em marketing, Global Mídia Digital, que também estão aparecendo nossos dados, nossas informações aqui também. Exato. Quer produzir tudo relacionado a vídeo, quer fazer o seu próprio podcast, um podcast voltado para a área da segurança, talvez? Quem Você sabe? sonha com a vontade de fazer um podcast? Tem aqui. Aliás, nosso convidado, André, já vai falar já, mas ele tem um podcast, viu? E ele vai contar pra gente, que viu? legal. Isso, quer alocar nosso estúdio para isso, quer gravar aqui seu institucional, enfim, tudo relacionado ao audiovisual. Conte com os serviços da Global Mídia Digital. É nóis. E nós, é nóis. E nós Isso. deixamos para eles uma pergunta pergunta. para as empresas, André, porque sabe que o brasileiro vai deixando para lá, não, mas é caro. Isso daqui, até que não aconteça um acidente Exatamente, e veja o quanto que daí fica mais caro do que se tivesse contratado Perigoso. o serviço da Ordem Isso. e da Idor. E, Idor. bem, quanto custa? Claro que cada empresa é uma empresa. Digamos que aqui na obviamente, Global, né? aqui o tamanho que vocês viram, Isso. você consegue medir. Aqui na Global é uma empresa de porte médio. Nós temos por volta de 40 funcionários. Isso. 2 andares. Uma penca de computadores, né? Pra todo lado. Tomada pra todo lado. Quanto ficaria? Quanto vale o show? Eu acho que assim, pra parte de eletrônicos, Vou né? deixar você responder, depois eu respondo. Porque aqui é muito sério. Por exemplo, eu tenho ali, sim. só uma sala ali, eu tenho as ilhas de edição ali. Além do valor físico, né? Quanto vale uma ilha de edição, eu tenho 6. Fora o servidor que ficam meus arquivos. Então, assim, eu preciso ter um sistema que garanta que... Até uma dúvida agora, como cliente, vocês, por exemplo, se der um raio, alguma coisa, vocês também têm essa anti-raio, causas naturais, assim, por exemplo? Não, acho que esse não é o foco. Pra proteção, acho que o raio é mais voltado pra parte de elétrica mesmo. né? Para sistemas de SPDA, exatamente. de aterramento, enfim. Ah, sim, Mas entendi. eu tenho uma resposta meio comercial. Vai, então manda ver. Vai. Manda ver. Nada a ver. Todo mundo pergunta assim, quanto custa? E aí a gente costuma responder assim, né? Agora, pá, lá vai, hein? Lá vai. Tchan, tchan, tchan. Quanto custa você ficar com sua empresa parada? Ó. Eu tava imaginando que ia vir algo desse tipo. Tipo assim, ó o segurador. Quanto custa o seu sossego? Gente. Quanto custa o seu sono? Exatamente. Isso. Acho que esse é o ponto. Custa a vida do seu filho. Meu, é vendedor nato já. Exatamente. Aí, ó, comercialzão. Mas vale a pena, porque realmente quando fazem essa pergunta, você dá uma pensada, né? Pô, verdade, né, cara? Pra ficar parado aí por conta de um acidente. né? Exato. Não, E você pega hoje empresa, por exemplo, hoje a maior parte do que eles mais preservam de ativo é a informação, cara. Então, assim, Eu tenho esse caso aqui. Como que você deixa a informação parada? Exato. Custa muito dinheiro para as empresas. Muito. Então, assim, a gente pega, por exemplo, os sistemas os produtos que a própria Idor fornece. Você utiliza, se teve uma emergência lá, ela desencadeou um processo de combate ali, apagou o fogo. Cara, é questão de minutos, aquilo já pode voltar a operar. Entendeu? Agora, dependendo da situação, por exemplo, se você tem um sistema de combate com água e se encharca um local, você não volta a operar aquele local rapidamente. Então, se você não tem, entendeu? Então, assim, aí, assim, entram diversas questões que é para justamente evitar um dano, garantir que as pessoas saiam do local íntegras, né? Sim, do jeito que elas vieram, que é o mais importante. E que aquele local ele volte a operar o mais rápido possível, né? Porque é o que vai ficar, no caso, como mais custoso para o cliente, né? Diria que o sistema de incêndio, normalmente o que os clientes querem?
algo que não onere muito, né? Porque é igual um seguro, você tem para não usar, né? Mas quando precisa, tem que estar lá. É algo que não ocupa muito espaço. Hoje espaço também vale dinheiro. E algo que funcione, né? Enfim, né? E tem que juntar esses três e tem que fazer acontecer. Então, acho que hoje, principalmente o sistema de agentes limpos, né? Que a gente trabalha, consegue atender essas três filosofias, né? É um sistema eficaz, vai ali facilitar ali a manutenção, né? Essa reposição ali para voltar a operar. É um sistema mais compacto do que outros sistemas com água, que demanda de reservatório, enfim. E é um sistema de custo-benefício bom comparado a outros sistemas que a gente sempre tem um sistema mais caro, né? Então, assim, acho que os agentes limpos estão hoje no meio, né? Ele não é nem o mais barato. O mais barato seria água. Jogo água. Sim, resolve? Nem sempre resolve, como Exato. a gente viu no caso aí do óleo. Exato. Então, uma cozinha industrial, por exemplo, jamais poderia ter um sistema de água, né? Brincadeiras à parte, mas, por exemplo, poderia colocar uma pessoa para ficar 24 horas olhando aqui a sala. Inviável também. Inviável também. Então, né, acho que o sistema ali fixo, né, automático, junto com a automação ali que o pessoal da Warden faz, com tela, com tudo, acaba sendo bem Como que é essa interessante. automação que você faz aí? Como que você funciona? Normalmente a gente desenvolve plataformas de gerenciamento, por exemplo. Se você tem um ambiente onde a pessoa opera, mas esse ambiente ele não tem fluxo de pessoas dentro. Por exemplo, sala de servidores é assim. Não vai ter um monte de gente dentro da sala. E aí você tem uma espécie de monitoramento de tudo que acontece ali dentro. Desde a parte de monitoramento ambiental, por exemplo, temperatura, umidade do local, tal, câmeras de acesso para vistoriar e tudo mais. E os equipamentos de incêndio. Então, como que o cliente faz isso? Esses sistemas estão lá funcionando, garantindo a operação e a proteção daquele local, só que ele quer acompanhar isso em tempo real e ter monitorando todas essas informações. E aí é onde a gente joga na automação, que é para ele ter na tela dele lá. Aí tem o pessoal da operação, moderno, né? Exatamente. Legal. É o pessoal da operação que vai acompanhando, monitorando o ambiente, porque você tem locais, por exemplo, que você variou um pouco a temperatura, você danifica os equipamentos que estão lá dentro. Né? Então, servidor é assim. Servidor é assim. Qualquer variação, por isso tem que ter climatização, né? Aqui a gente tem que deixar o ar sempre ligado. Sempre ligado, exato. Principalmente no verão, às vezes, quando tá aquele dia de calor, para valer, que saudade. Inclusive. E olha, ele tem que deixar o ar ligado a noite inteira. Exato. E servidor, normalmente não é o servidor que pega fogo, é o ar-condicionado. Porque é o sistema que fica 24 horas rodando e muitas vezes ele não é preparado para isso. Um servidor, ele é preparado para ficar tantas horas ligado, ele tem alguns sensores que ele mesmo se desliga, né? A uma certa temperatura, então tem algum sistema de proteção. Ar-condicionado não. Às vezes não, é um sistema convencional ali, enfim, é um ar-condicionado às vezes... Tudo depende, né? Hoje tem tecnologias que já são mais... mas o grosso mesmo, que as pessoas às vezes instalam até por uma questão de custo e tal, acaba não investindo muito, que é muito comum, tá? É muito comum. Por isso que a gente fala, o lance do incêndio é assim, é o negócio que é chato, que o bombeiro obriga, porque senão não libera para funcionar, então o cara quer o menor custo. Só que se ele põe no papel isso que o Pedro acabou de dizer, quanto custa a sua empresa parada? Outro benefício, por exemplo, se você não instala nada, o seguro daquele local é muito mais caro. Porque você não tem nada ali para garantir que vai ter um dano mínimo. É igual seguro de carro que não tem garagem, né? Exato. O carro, então, ele assim, pernoita na rua. Exatamente. A chance de roubar é muito maior. E aí, se você tem todos esses requisitos, um sistema tecnológico que atende a especificidade do local ali, o risco do local, você começa a fazer essas reduções. Então, assim... Você fala, é caro? Depende. Talvez o investimento ali na hora, o direto, talvez seja um pouquinho complicado, mas... Talvez por uma casa, instalada dentro de uma casa. Exatamente. Talvez seja caro. Que seja caro. Não é caro. O produto é excelente, não é caro. Aliás, você que não tem, o caro né? é o barato que não vale. É, O caro é coach. É verdade. Coach é caro. Coach é caro, não acha? Eu acho que tem uns coach aí que é caro, né, Fabinho? Tem. A gente conheceu um que passou por aqui uma época. Aquilo foi caro, viu? Aquilo foi caro é coach. Agora, isso aí não é caro, não, cara. Isso aí você tem que manter a segurança dos seus funcionários, da sua empresa, da sua família, dos seus produtos.
Imagina lá, por exemplo, o cara que vende computadores, por exemplo, que até ontem eu e o Fabinho tava na loja ali. O cara vende computador, ele tem computador de tudo que é preço lá. Se ele não tem um sistema de segurança ali, o estoque dele pode ser... Ele quebra a empresa. Aliás, quebra a fica a empresa. dica, né, para as empresas que não têm essa preocupação ou não têm um sistema como oferecido pelas empresas aqui, né? Entre em contato com vocês, departamento comercial, vendedor aqui, olha aqui, gente comercial nato aqui, ó, para adquirir, Tanto porque vale a gente isso. é importante. Exatamente. Né? Importante demais. E como que a Ordem, Jesse, faz para se atualizar com as últimas tecnologias, as inovações dentro desse Deve ter segmento muita, né? aí da área de segurança, automação? Na parte de incêndio, principalmente, as evoluções tecnológicas elas são mais lentas. Por quê? Porque todo produto, como eu disse, não só aqui no Brasil, aqui a gente não tem muitas fabricantes nesse mercado, mas lá fora, tanto nos Estados Unidos, na própria China, em alguns países da Europa, toda a tecnologia que eles desenvolvem, eles precisam passar por órgãos certificadores para dizer que aquilo foi projetado para aquela determinada aplicação. E isso é um processo moroso. Então, assim, a tecnologia na área de incêndio, ela demora mais para se atualizar, porque tem todo um processo burocrático por trás. Tá certo. Que é diferente, por exemplo, sabe assim, ó, um celular, por exemplo, deve ter algumas restrições para você desenvolver um celular, mas ali, você tem a aplicação, tá ali, o usuário gostou, vai embora. Agora, no sistema de incêndio, não. Não é o usuário se identificou. Os órgãos independentes garantindo que aquilo foi projetado para fazer exatamente o que está falando que vai fazer. Se não garantir, o produto não pode ser comercializado. Então acaba sendo um processo mais moroso. Então a gente às vezes tem tecnologias de incêndio que a gente usa que são de, sei lá, 10 anos, 15 anos para trás, né? Que a gente utiliza. Tem um vídeo interessante, se puder colocar aí, da UL, que é um laboratório americano. Pode colocar no YouTube aí, UL Fire Test. O L. Isso. U de uva, L de Isso. limão. Eles fazem uma comparação. O que foi, Fabi? Tudo ele ri, cara. Tudo ele ri. Eu acho que ele tá rindo que... Tudo, ele ri até da sombra que faz. É o segundo ali, ó. Eles fazem... Rapidamente, deixa eu explicar só. Espera aí, Lucão, pera aí. Deixa ele explicar. Eles colocam 2 containers, certo? E um container tem algumas mobílias da década de 70, 80, né? Assim, que eram mais naturais, materiais naturais. E uma mais atual com materiais sintéticos, que é o que a gente tem hoje na maior parte das nossas casas, aqui no estúdio, por exemplo. Ele compara a velocidade do incêndio lá atrás e agora. Então, aí eu vou deixar o vídeo correr para vocês entenderem o que acontece. Põe um pouquinho. Aí, ó. Do lado esquerdo, ó. Mais natural, né? Algo mais antigo. Materiais naturais, madeira, algodão, enfim. E do lado direito, basicamente materiais sintéticos, tá? Hoje, a maior parte das casas... Aparentemente, natural tá ganhando. Mas tá começando a perder agora. Calma. Primeira coisa, olha a quantidade de fumaça que o sintético gera com relação ao natural. Só aí já desmaiou. Já é crítico. Morreu, exato. A gente tem alguns problemas aí de... Nossa, olha lá. Gente, e olha como o sintético cresce. O outro tá ali, ó. O outro tá ali, ali já queimando. dava... Parece casa de vó, né? Ali a vovó já tinha jogado canequinha de água. Deixou o cigarrinho, deixou o cigarrinho na coberta. Sim, já era. Nesse ponto do sintético, já era. Não tem mais o que fazer. É mesmo? Aí é só o que vocês falaram, tentar controlar. E garantir, assim, dependendo do empreendimento, garantir que não tenha dano estrutural. Cara, olha isso. Olha a violência. Caramba, gente. Olha a violência, cara. Entende a diferença da proporção? Em 4 minutos e 50. Olha, com 6 começou a queimar alguma coisa. Ali a cortina, agora da avó. Mesmo assim, ali dá pra... Isso. A Sônia. Da Sônia. E vamos lá, 16 minutos ainda. É melhor ter uns móveis antigos dentro de casa. Então. Gente? Pedro. Então é esse o ponto. Acho que talvez por isso que demore um pouco, porque a tecnologia ela tem que ser desenvolvida para garantir um tempo de resposta para isso aqui, por exemplo. Compatível com a evolução também das demais coisas que também evoluem. E o pessoal nem imagina, pô, a gente tem acho que, sei lá, dezenas e dezenas de tipos de incêndio que são possíveis e você precisa de um determinado tipo de agente para combater.
Né? O que a gente deu de exemplo aqui, o óleo quente não é com água. Todo mundo pensa, vamos jogar água, não é com água. Dá mais exemplos aí. Você tem um agente, por exemplo, o óleo quente. Normalmente em cozinha industrial é instalado um sistema automático que a gente chama de agente K, né? Que é como é formalmente conhecido. O APC, né? E normalmente esses sistemas ou eles são à base de um pó químico ou à base de um agente que eles chamam de saponificante. É uma espécie de espuma, que aí ela joga dentro da cozinha ali industrial e a hora que cai dentro do óleo quente ali, ele faz o abafamento para parar com a chama e ele começa a resfriar aquele material que está em alta temperatura. E aí você vai abaixando a temperatura até que o fogo... Porque não é simplesmente só apagar. Você abafou, igual você chegar... Eu abafei porque se você botar uma tampa numa panela ali, o fogo apaga. Só que aquilo tá tão quente que pode reignitar de novo. Então você tem essa questão. Outro tipo de material, os materiais pirofóricos mesmo. Tem um agente específico para fazer o combate para isso. Que não é você jogar água no material pirofórico. Que você pode ter o mesmo resultado, por exemplo, de gerar essa explosão. Por exemplo, munição. Munição tem uma certa forma de combate para esse tipo de risco, vamos dizer assim. Não é o mesmo risco de um risco elétrico, de um ar-condicionado, de uma TV, enfim, outros equipamentos eletrônicos. Então, por exemplo, aquela situação lá que a gente estava comentando, né, da explosão. Turquia, sei lá onde foi lá. A cadeia de eventos ocasionou isso, e aí pode ser ali que não houve ali uma adequação correta, não houve um projeto, né? Ou não houve uma instalação, ou mesmo não tinha nada de proteção contra incêndio para aquele determinado local, para aquela aplicação. E aí o resultado é só aguardar, né? Assim, uma hora... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ô, Fabinho, não teve uma em Mauá lá que você falou, perto ali? Teve uma hora que o Santo André, aquele negócio da Petrobras lá, dos tanques lá. Dos tanques, da explosão dos tanques, né? Ficou queimando dias, né? Não foi isso aí? Eu tava comentando porque eu morei lá, eu falava, meu tio, caiu um avião aqui. O saco, É beleza. aquele de Cubatão lá, não foi? Não, ali Nossa, com Mauá. Mauá. Que teve uns tanques que pegaram fogo. Ficou queimando lá. Da Recap? Daí foi Esse é outro exemplo. A gente foi mesmo, verdade. Você foi. pega, por exemplo, combate em tanque de combustível. Você não simplesmente joga água. Porque se você jogar água, como você tem uma quantidade absurda de líquido combustível ali, o que vai acontecer é que o combustível começa a escorrer e ele espalha para outros lugares, pegando fogo. Sim. Então você tem que ter um agente específico para causar um abafamento ali para encerrar aquele processo. Então, Não assim, ter faltado na aula de química ajuda, né? também. Ajuda. é uma outra coisa. Mas assim, é o que a gente fala, na hora do desespero você acaba não pensando Você muito. pensa só em água. Você pensa, tem um outro exemplo que é muito comum. Madeira aqui mesmo. As fabricantes disso aqui, um dos processos de fabricação que eles utilizam, eles usam dutos de ar no processo para separar o MDF do MDP, que é uma densidade diferente no processo lá, e eles fazem isso via dutos de ar. Né? Então imagina essa foligem toda de madeira, que é altamente inflamável, dentro de um duto que percorre a planta da empresa inteira para fazer o processo de fabricação. Se aquilo dá uma faísca lá dentro, você joga uma empresa inteira pro ar. Nossa. Por causa disso, entendeu? Então assim, aí você tem sistemas específicos que causam essa barreira. Você já participou daquelas brigadas de incêndio, aqueles negócios já? De lá pagar o gás, assim, né? Sim, exato. Eu não lembro de coisa de escola. Não, mas é verdade. Isso da escola. Eu não vou lembrar 100%, não, isso faz uns 20 escola, anos. Na Enge Forte já também lembro. Você trabalhou em empresa de segurança, né? Você deveria saber um pouquinho mais. Deveria. É tão engraçado quando a gente muda, né? Essa questão da cultura. A gente, por exemplo, o Pedro, acho que acontece também. Em todo lugar que a gente chega, as primeiras coisas que a gente observa é o sistema de incêndio, né? Será que tá certo? Eu vou no restaurante. Primeiro O lugar. nosso já começou errado, porque acho que é impressionante. tinha que ter um extintor aqui dentro, A gente não? olha Aqui no estúdio, mas tem um extintor aqui do lado de fora. Não, ali fora, tá bom. Tá bom ali fora? Tá bom. Na verdade, depende da metragem quadrada. Você não precisa ter em cada cômodo Foi um passeio, extintor. bombeiro autorizou. Tá aprovado aqui. Bonitinho. Entendeu? Mas a gente passa... Digníssimo. E passa muito despercebido isso, cara. O quê?
É. Não, você melhor não. Mas Deus, esse- você vai querer sair Não, voando. capaz de depois. voar. Esse foi um dos argumentos que fizeram com que acabasse a obrigatoriedade do extintor de carro. Porque as pessoas não sabiam Não utilizar. sabe usar. Teve uma época que foi que teve até kits, primeiros socorros, aí também. tiraram o extintor. Seu carro não tem extintor então, Samuel. Não, André. Carro Mas- modelo 27, 2027. André é bom. Essa questão do meu extintor de tem. carro é curioso também. Mas não é mais obrigado mesmo? Não, Hoje Não não. é. Teve uma. Você Só não lembra? veículos- Você não lembra, você não tinha carro na época ainda. Não tinha. Que Só era- veículos comerciais é obrigatório. de passeio, Aí, ó. não. Passeio. Olha lá, Fabinho. O do nosso Comercial, carro, no você caso, o que nosso. é o responsável disso. É o kit de primeiros socorros, né? Mesmo. Não, mas eu lembro uma época que você chegava no posto pra abastecer, o cara vinha, o seu extintor não está no prazo, blá blá blá, e vinha. Era uma picuda de caro aquilo, né? Por exemplo, se pegar fogo o motor do carro, o que a galera faz normalmente? Corre. Também. A maior parte, né? A maior parte. É o que eu Mas faria. imagina um aventureiro. Vou apagar o incêndio aqui, Sim, não o vou Lucas. deixar. O Lucas que é metido a MacGyver, com certeza. O que normalmente o pessoal Não. faz, pega o capô e levanta. Levanta. Errado. Errado. Na verdade, você tem que levantar só um pouco e aí sim você vai com o extintor para fazer o combate. Porque vai entrar mais oxigênio, né? Exatamente. Se você levanta, a entrada de oxigênio aumenta Aí, pum. e aí dá aquela nuvem, né, de... Isso aí eu sei um pouquinho, tá vendo? Viu? Oxigênio eu sei. E as Oxigênio aulas de no carro. química. vai... Que agora eles não chamam mais de triângulo do fogo, né? Não. Alguma coisa assim agora. Tem o... Ah, mas o triângulo é o básico, É o né? básico, né? Mas tem um quarto elemento que eles falam que é a reação em cadeia Exato. entre todos os Como componentes. que é o negócio do triângulo aí? É que tem, acho que o material combustível, o oxigênio e... Combustível, comburente e... Combustível, comburente e e o energia. oxigênio, né? E energia. Combustível, Uma aula de comburente e química. energia. Eu tô vendo aqui. Eu tô lembrando desses nomes aí. Do O incêndio normal, o incêndio normal, Quando você não fez a ele... piada lá? Isso, o Não, incêndio isso foi na normal... Isso. Ah, Então, É, a temperatura, o combustível comburente e calor. e a faísca, né? O É, primeiro ponto que dá ali... sim. Que o comburente seria o oxigênio, Isso. a temperatura seria a faísca ali para iniciar o processo de fogo sim. e o material calor, combustível. temperatura, você precisa de... Não, me é o que a gente ligaram chama de energia. comburente. Acho que É. é o próximo cachorro que eu tenho. É, Comburente, vem. Vem comburente, Gostei vem. desse nome, comburente. Comburente. Fazia E tempo que eu não ouvi isso, não. a gente tem o triângulo do fogo e o pentágono também. Só que o pentágono é para explosão. Ah. Então, ó, Vê se você acha aí, Lucão. quer ver, ó, Pentágono. é isso, põe pentágono aí. do fogo. Na verdade, o pentágono, na verdade, põe pentágono, explosão. Pentágono do fogo. Isso. Olha lá, verdade. É, olha lá. Poeira, combustível, Exato. Dispersão, de partículas, ignição. Então, Confinamento de poeiras. Isso. Oxigênio Quer ver, ó, no ar. vamos exemplificar. Abre de novo o YouTube aí. Abre Põe o aí, YouTube. Lá, vamos põe lá. em inglês aí. Dust Explosion. Dust Explosion. Ó. Explosão de poeira. É. É. Aprende inglês. Tá aí. Não, mas e é engraçado. Quando você fala disso, as pessoas imaginam coisas muito básicas, né? Mas esquece, tem uma dinâmica muito vamos grande. Pode rodar um pouquinho. aí. Esse? Ali, ó. Dust Explosion Mill Industry. Ah, Aqui, ó. Isso. Então, é até um Reels aí, ó. Então, ó, a gente tem um silo ali, né, com poeira. Né? Na verdade, o silo caiu. E aí você tem a atmosfera com partículas muito finas, né? Nossa, e essa cara. partícula... Vai, bobão, tá só aqui, ó. Olha que legal, tá caindo. Tá. O cara acha que não pega Isso fogo. é pó, isso é tipo areia. Não, não é areia. Não, areia não. É material- algum biomassa. Às vezes é tipo é mesmo. um resto de queima de alguma coisa. Por exemplo, Ah. de carvão, alguma coisa Mas que fica... pegou fogo por conta da velocidade que caiu, A do temperatura tamanho, também. a temperatura. É, e você tem Aí são oxigênio aqueles em 5 volta. fatores lá do pentágono. né? Aham. Ele tem a poeira explosiva, ali ó. Embaixo, Poeira, combustível. Combustível, dispersão de partículas, Sim. ignição, Ignição, confinamento de confinamento poeiras, e oxigênio no ar. oxigênio. Então essas 5 combinações gera a Uma explosão. explosão. Que é Cara, diferente do Ali fogo. foi feia a coisa, pelo jeito, hein? Perfeito. Então aquele é um caso clássico na indústria, por exemplo, né? Uma indústria ali de... ali pode ser de biomassa, de carvão, enfim, tem vários produtos nesse segmento aí. Tá Enfim. falando que os bombeiros escaparam de se machucar. Enfim. isso Você aí. tem vários casos também. Um negócio de móveis ali, né? Fábrica de móveis, tava falando. Olha aí, ó, que loucura, ó. Esse é de carvão, certo?
Exatamente, ó, uma esteira de carvão, ó. Nossa. Olha a Por quê? velocidade Pólvora. da explosão. Você tem muito material sólido do carvão, mas você tem poeira ali também do carvão. É. E a poeira é combustível também. Sim. Olha lá. Então pegou fogo em um, Nossa, aí é Meu Deus, reação e em numa cadeia. velocidade, hein? Muito. E aí você chega, por exemplo, para um cara que tem uma indústria dessa e fala assim, quanto que vale a sua empresa aqui? Então, aí ele perdeu. Fora se ali, Meu pronto, Deus. morreu gente, né? Que ali, Devia ter acabou. gente ali dentro. Você pega Não tem mais o Era. que fazer. mineradora ou indústria de extração ali, principalmente de minério, Uhum. dependendo da esteira que o cara perde, ele não tem backup para a mineradora toda. Lógico, ele tem alguns buffers ali de estoque, enfim. Mas separa uma empresa inteira, às vezes, por uma situação dessa. Lógico. Eu tava assistindo, curioso, não tem muito a ver, mas tem a ver com segurança. Tava assistindo aquela série do acidente nuclear de Fukushima, que tá no Netflix. E você vê como é realmente uma série de fatores. Vê aí, obviamente, o tsunami, né? O terremoto e tal. Só que inclusive a série é morosa por causa disso, que agora deu errado isso, agora deu errado isso, agora deu errado isso, agora deu, vai, e de repente dá o estouro lá e tudo mais. Então você vê como é realmente, assim como foi Chernobyl, né? Uma série de... E foi essas coisas assim, né? Essas reações Soma 1, químicas. soma 2, soma 3. De repente virou o estrago que virou. Nunca é um caso isolado. É. Nunca é um caso nunca vi. isolado. É um exemplo de como o acidente sempre é por uma série de fatores, né? Exato. Pois é. Agora você, que é um cara que já investiu com a gente na reportagem, já investiu com a gente também em vários outros projetos, você é pós-graduado em marketing, né? Em marketing. Qual que é a importância do marketing para a gestão de uma empresa, assim, você acha? Acho que é um dos órgãos mais vitais, acho que, da empresa, que ajuda. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira experiência com marketing, o pessoal na empresa me zoava bastante, né? Chamava eu de... Como é que era? O rapaz do panfleto. Tinha muito essa brincadeira com o pessoal do marketing, porque o pessoal vincula o marketing somente à parte de propaganda, né? Esquece que o que está por trás de tudo, né? Sim. Então, acho que é muito importante, porque o marketing é o que vai dar o direcionamento para a empresa, né? É a definição da estratégia, de como se posicionar, tanto técnica quanto comercialmente para o cliente, né? Para saber se você está dentro da realidade daquele cliente. Então, acho que é o marketing que é esse termômetro para a empresa, porque não é só lá atrás, mas o marketing faz o acompanhamento diário ali com o pessoal, né? Com as equipes comercial, com as equipes de operação, para entender toda a dinâmica e, se for o caso, se reposicionar em determinada situação. E, aliás, ele foi para 2 pós-graduações muito usadas no dia a dia de uma empresa, que é a economia e o marketing, né? Com certeza. Tá vendo? O cara, ele viu com um psicólogo e gostei de saber disso. vai empreender. E aí ele foi estudar, então... Legal. Eu um tenho exemplo, até que falar com ela depois, porque faz tempo que a gente não se fala. Atualizar ali, né? Exatamente, tem que falar pra ela, inclusive. Aí agora ela chega e fala, acho que eu errei a previsão. Agora Já avisou? Agora já não tem mais como voltar pra trás. Agora eu gostei. E aí, quais são os passos para o futuro da Warden? Eu acho assim, pra gente hoje, o mais importante é ganhar essa capilaridade, né? Que as pessoas passem a conhecer, porque assim, você fornecer serviço é um negócio muito complicado, né? Acho que eu enxergo um pouco mais difícil do que produto, porque se você tem um produto que ele é bom, né? Já era. Uma vez que o pessoal começou a conhecer, aquilo viraliza e vai embora. Agora o serviço demora um pouco mais, né? Porque você tem que confiar na habilidade das pessoas. Então, acho que é mais complexo. Então, acho que, assim, a médio prazo é que a gente ganhe esse espaço, porque a gente gosta de trabalhar com essa conscientização também da importância de ter. A gente foca muito nisso, porque independente, eu preciso, mas eu não quero gastar muito, a gente nem se importa com essa questão. Acho que é trazer mesmo a necessidade, o que ele precisa, e pelo menos atender os requisitos mínimos ali para garantir que as pessoas ali naquele local estejam seguras, né? Segurança, essa conscientização que você tanto falou, né? Exatamente. E olhando para essa câmera aqui, Jesse, fala um pouco sobre quem tem vontade de empreender na mesma área que a sua, nessa área de segurança, área de automação. Quais conselhos que você... E para quem também está procurando aí... Também tá
empresas desse, né? Por qual que é a Exatamente. importância de ter esse trabalho aí. Isso Eu acho que o principal ponto que a gente fala, acho que um dos maiores desafios é justamente essa mudança de cultura, né? Porque a gente não tem essa cultura de pensar em segurança contra incêndio, em segurança em geral. Eu acho que o maior desafio é conscientizar as pessoas disso, né? Porque seja na sua casa ou no seu trabalho, no seu lazer, tudo hoje é formado por pessoas. As empresas são formadas por pessoas. Sim. Então, acho que a partir do momento que você consegue fazer esse trabalho de conscientização com as pessoas, elas conseguem ter esse pensamento mais seguro, pensar em sair de casa em segurança e voltar em segurança, eles vão acabar optando por dar mais atenção nisso e, consequentemente, se tiver um poder decisor, participar de uma equipe que toma a decisão desse tipo de investimento, eles acabam trazendo um pouco esse aspecto, né, desse sentimento de ter essa segurança e acaba fazendo com que as coisas aconteçam. Acho que isso. Muito legal. Uma coisa curiosa que eu achei assim é a união. Tudo bem que vocês são amigos antes disso, mas a união de dois negócios, duas empresas. Exatamente, Pedro. Você falar sobre a importância também de parcerias, né? Claro. Vocês são duas empresas distintas, ligadas ao mesmo segmento, amigos, mas que trabalham juntos. É muito legal isso, né? Então, olhando para essa câmera também, fala um pouco pro pessoal que às vezes pensa em se tornar parceiros. Legal. Achei importante tudo isso que a gente discutiu. A Ordem hoje atende aqui, a gente é localizado aqui em São Paulo, né? Mas a gente tem o Brasil todo, né? Para cobrir ali, tem muita empresa, tem muitos locais ali que precisam, né, de sistema de combate a incêndio. Então, acho que o objetivo dessas parcerias, justamente, como o Jess falou, assim como existe a capilaridade do serviço, existe a capilaridade do produto também, né? A gente precisa alcançar ali mercados que nem sabem que esse produto existe, né? Que esses sistemas existem. Muitas vezes as empresas acabam optando por não ter nenhum tipo de proteção porque não conhecem, né? Porque estão desinformadas, né? Então, uma vez ali, a gente também chegando até essas pessoas através desse canal, através dos trabalhos dos nossos parceiros, como a Ordem, é um trabalho importante, necessário para a perpetuidade e para o crescimento no mercado de proteção contra incêndio. Então, acho que essa é a filosofia da IDOR, é a da Ordem também. Não só oferecer produto para, poxa, precisamos vender. Sim, né? Todas as empresas precisam vender, né? Isso é o básico. Sim. Mas tem um a mais, né? Esse a mais é promover educação, promover ali conhecimento, desmistificar um pouquinho do incêndio. O incêndio é um mercado hoje muito nichado e muito fechado. Não sei o quanto vocês já ouviram falar, né? E o pessoal de casa também. Foram poucas empresas que a gente fez nesse setor aí. Não é muito geralmente comum, são empresas assim. Não igual eles, são, né? Fornece extintores, essas coisas assim. São mais mais comércio, simples, mais comércio. Mais nichadinho igual vocês. É a primeira vez, acho que até talvez a gente é a primeira. Nosso objetivo realmente, acho que até por essa parceria, é ampliar um pouquinho o leque, né? A Ordem, ela acaba pegando esse leque, né? Imagina que a Ordem é uma concessionária que trabalha com várias marcas ali. Várias marcas. Mercedes-Benz. Soluções diferentes para perfis diferentes, com tecnologias diferentes. Então, às vezes pode chegar uma pessoa, poxa, eu quero um carro mais antigo, quero um Fusca. Tudo bem, eu tenho um Fusca aqui, ó. Perfeito estado, tá aqui, ó. Ah, não, eu quero uma BMW. Também tenho, tá aqui, ó, né, assim, valores diferentes para perfis diferentes, mas que atendem o objetivo e deixam ali o cliente satisfeito. Acho que essa é a filosofia aqui, certo? Acho que muito legal. Mais importante também é o fato dessa tranquilidade que traz, né? Porque as parcerias eu acho que servem para isso. Para o cliente ver que não é só, o forasteiro apareceu, vendeu e sumiu. Né? É o que mais tem. É trazer isso, então... Esse acompanhamento, o cliente se sente tranquilo, ele vê que onde ele precisar, ele vai ter várias mãos ali para ajudar. E é verdade, e a parceria é uma união de experiências, né? Exatamente. Isso é muito legal. Pedro Carvalho, Jesse Júnior, muito obrigado por colaborar com tantas informações extremamente assim, importantes. Hoje foi muito educativo, né? Muito educativo. Viu, empreendedores? Vai render ótimos cortes aí. Com certeza. Tá? E você, a gente compartilha aí pro seu colega de empresa sobre a importância de se ter realmente essa conscientização. Né? Você que tá aí trabalhando aí, tá olhando ao redor agora, você que tá matando o trampo porque tá assistindo o podcast Mundo Empresarial, tudo bem, mas olha ao redor, vê se tem um sistema de segurança bom aí, já vai lá no patrão e já fala, queridão,
aqui, ó, o Ordem. É segurança favor. pra mim também, queridão, Exatamente, né? senão eu vou continuar vendo podcast o dia inteiro aqui. E também, né, pra quem quer adquirir aí os produtos e os serviços, tanto da Idor, correto? Aparecendo aí. Serviços com a Idor Ordem. Serviços, ok. Idor. E também da Ordem Ordem Engenharia. Todas as informações estão aparecendo aqui. Tá na vendo? Você tá descrição vendo? também. Você tá vendo? Tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo aqui. Da descrição e também aqui Cuidado, você tá na frente. nos caracteres de informação. Telefone, site e os meios de contato para vocês fazerem ali com eles um orçamento e contratar, Isso. obviamente, o serviço excelente dessas empresas, Super tá certo? diferenciado. Obrigado, viu, gente, pela audiência, pela companhia. Obrigado vocês. A gente agradece. Tá? Muito bom aqui, Voltem parabéns. sempre. E Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu. Muito obrigado. Sabe Obrigado, quanto tempo Jess. já? Não sei se vocês sentiram passar, mas mais de 1h30 Uma hora e já, tá? meia. É, Caramba. Quase 1h45. rendeu. Muito obrigado, obrigado Pedro, obrigado Valeu, Jess, André. valeu A pela gente presença agradece. aqui no podcast Obrigado. Mundo Empresarial, parabéns pela história, parabéns pela empresa, Obrigado. pelas ideias inovadoras que vocês têm aí, com certeza mesmo. vocês contribuem muito para o mercado. Muito. E parabéns e vamos em frente, contem conosco. Show. Você compartilhe, clique aí no se inscreva, dê like, comente. Se Tantos for comentar episódios negativamente, bacanas. não comente, vá procurar o que fazer. E uma coisa que é legal falar, você que tem vontade de fazer um podcast, participar, de ver essa experiência que, graças a Deus, tem sido quase que unânime as pessoas que têm participado daqui, Todos tem essa amam. reação. Quase que unânime, não. Ama. Unânime. Todo mundo gosta. É verdade. Mas é mesmo, não estamos falando demais, mas a galera Bem que chega aqui profissional realmente... aqui, gostei bastante. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Mas é essa reação que a gente tem tido, e se você tem vontade, ou se você que também quer indicar pessoas para participar do podcast, também aqui estão Pra vir aqui aparecendo as conversar informações. com nós, né? Aqui, Conosco. com o Andrezinho e Samuel. Isso, direct O André é o amigo da galera. o WhatsApp de contato para você contar da sua história, e a gente vai filtrar a Raíssa Cássio lá e vamos entrar em contato e explicar tudo como é que funciona, tá? Exatamente. Para você aí de casa que nos assistiu, muito obrigado. Confira também pelo Spotify. Deus, saúde e prosperidade em tudo que vocês fizerem. É isso. Bonita a sua blusa, Samuel. É sua, Parabéns, obrigado. obrigado. Até porque tá frio, porque liga esse ar-condicionado. Eles ligam no último. Eles têm Mas hoje fogo. tá de boa até. Eles estão precisando. porque Tem sistema eles de quanto fogo no... fogo né? no Generai, porque olha, esses três aqui, principalmente os dois ali, tem um fogo, rapaz. Olha, Vai que lá não pra você, provém do viu? espírito. O ar-condicionado fica torando aqui, gelado. Não dá conta. Tá doido. Ó, esses dois aí, viu? É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Até semana que vem.